Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui a mais uma videoaula do Errei na Matemática. Sou o professor Jorge, sou professor de matemática e estou aqui para te ensinar matemática. Fica comigo aqui que você está bem encaminhado, tá? Você ficando aqui comigo, você estará bem encaminhado no aprendizado de matemática, ok? Então, vamos lá, gente. A nossa videoaula de hoje eu vou falar sobre o mínimo múltiplo comum, o famoso MMC, beleza? Na aula passada eu falei sobre o MDC e nessa aqui eu vou falar sobre o mínimo múltiplo comum, ok? Nada mais justo por eu ter falado do MDC. Vamos lá, pessoal. Antes da gente começar, eu quero que você fique sabendo que o seu like ele é muito importante para o canal. E para mim também, tá? Por quê, professor? Porque através do seu like, o seu joinha, para quem não sabe, é isso aqui, ó. Então, através desse seu joinha, eu vejo que eu estou cumprindo a minha missão aqui de estar passando conteúdo de qualidade para você. Você deixando o seu joinha aí, que não vai cair a sua mão, você clicando aí no joinha, né? Todo mundo já sabe, né? Muita gente já clicou no joinha e a mão não caiu. Você fazendo isso, você vai estar ajudando o canal a crescer, pois assim, o YouTube ele vai entender que essa videoaula é uma videoaula onde tem conteúdo que outras pessoas também precisam ver, né? Precisam visualizar para aprender. Então, você deixando o seu joinha, você não vai estar ajudando só o canal, mas você vai estar ajudando um monte de pessoas aí pelo mundão, né? Pelo mundão afora, que está precisando aprender matemática. Mas, professor, o senhor já falou demais. Vamos pro vídeo? Vamos pro vídeo, pessoal. Olha só. A nossa videoaula de hoje, como eu já falei, vamos falar sobre o mínimo múltiplo comum. E eu trouxe aqui, o MMC, tá? Qual o conceito de MMC? O mínimo múltiplo comum de dois ou mais números é o menor de seus múltiplos comuns. O professor continuou falando grego para mim. Então vamos lá. Pensa aqui comigo. O mínimo múltiplo comum é o menor número comum entre dois números, tá? É um múltiplo, tá? Por exemplo, aqui, vem aqui que você vai entender agora, você vai conseguir compreender melhor. Eu trouxe aqui um exemplo, vamos lá. Calcular o mínimo múltiplo comum de 4 e 6. Eu quero saber o menor múltiplo comum entre os dois números ali, tá? E aí eu trago vocês aqui para cá para vocês verem aqui, múltiplos de 4. Pessoal, quais são os múltiplos de 4? É só a gente pensar, tá? Quando falar de múltiplo, a gente tem que pensar na nossa tabuada, beleza? Em algumas outras aulas eu já falei para vocês. Tem que saber tabuada. E tabuada não é só até 10, tá? Tabuada é infinita, tá bom? Vocês têm que estar trabalhando aí tabuada, multiplicação e divisão. Então, pensa comigo aqui, os múltiplos de 4 é 0, porque 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 3 é 12, 4 vezes 4 é 16, 4 vezes 5, 20 e assim por diante. Por que eu estou falando vezes? Para mostrar para vocês entenderem que mínimo múltiplo comum é isso, são os múltiplos. E aí eu tenho aqui, os múltiplos de 4, 0, 4, 8, 12, 16 e 20. E assim continua, beleza? Agora vamos ver aqui os múltiplos de 6. Aqui nós temos o 0, que seria como fosse 6 vezes 0, o 6, o 12, o 18, o 24 e assim por diante. Se vocês pararem para perceber, também é a mesma coisa que eu expliquei em cima, tabuada de 6. 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 2 é 12, vezes 3 é 18, vezes 4, 24 e assim por diante. Vamos olhar para cá agora e vamos identificar quais são os múltiplos comuns entre os dois. Vamos ver. Os múltiplos comuns são aqueles números que aparecem tanto no 4 quanto no 6, tá? São comuns uns com os outros. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, 0 com 0, está nos dois. Só que isso dali não tem nada a ver. A gente não precisa nem circular, beleza? E aí eu tenho aqui o primeiro, 4. Embaixo eu tenho 4? Não tenho 4. 8. Embaixo eu tenho 8? Também não tenho 8.
12. Olha aqui, o 12 eu tenho aqui e tenho aqui, ok? E aí, continuando. 16 eu tenho embaixo? Também não. O 20 eu tenho embaixo? Também não, tá? Então, o meu mínimo múltiplo comum entre esses dois números é o 12, tá? É o meu menor múltiplo comum entre 6 e 12. Então, como que a gente representa isso, professor? Assim, ó, vai estar escrito assim, ó, MMC, ó, de 4 e 6 é igual a 12, ok? Assim que vai ser representado, beleza? Então, significa que o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6 é igual a 12. É o menor número comum, né? O múltiplo comum entre os dois, beleza? Então, aqui, múltiplos comuns a 4 e 6. Os múltiplos comuns a 4 e 6 seria aqui, ó, o 12, né? Que nós já encontramos. E se a gente continuar, professor, quais seriam os próximos múltiplos comuns entre os dois? Ó, seria o 12, tá? Seria o 12. Seria o 24, ó. Porque se eu continuar aqui, ó, eu teria o meu próximo número aqui, ó, igual a 24, porque aqui eu fui até vezes 5. Se eu fosse vezes 6, seria o 24. E depois, pessoal, depois desse número aí, nós teríamos qual aqui? Deixa eu ver aqui que eu já me esqueci. Teríamos outros, né? Eu nem anotei ali, mas é só para vocês estarem enxergando aqui, beleza? Seria o 12, o 24, o 12, 24 e os outros me fugiu da cabeça agora. Mas é só para vocês entenderem que os múltiplos comuns a 4 e 6, nesse caso aqui, seria o 12. Se eu continuasse ali, ó, como eu posso estar fazendo aqui para vocês, ó, eu teria aqui, ó, o meu próximo múltiplo aqui igual a 24 e assim continuaria. E aí eu teria isso aqui, ó, esse meu 24 e esse 24. Só que o que eu quero mostrar para vocês não é que vai continuando, que vai continuar isso. O que eu quero mostrar para vocês é que eu sempre vou escolher o menor entre os múltiplos comuns, beleza? E nesse caso aqui, o menor múltiplo comum é o número 12. Tá bom, professor? Vamos apagar isso daí e eu quero que o senhor me mostre como que eu acho os múltiplos comuns dos números sem eu estar precisando fazer essa parafernália toda aí, colocando colchete, chaves, né? E depois tá escrevendo de 1 a 1, tá? Então vocês vão olhar aqui para mim, tá? Vocês vão ficar aqui comigo, porque eu vou mostrar, tá? Para vocês aprenderem tudo sobre o MMC, tá bom? Então vamos lá, professor. Bota aí na tela aí para mim, bota aí no quadro. Se fosse o MMC entre... Vamos lá, professor, vamos botar aí. Se fosse o mínimo múltiplo comum entre 15, tá? Não, vamos botar aqui da forma certa, né, professor? Vamos botar aí como o senhor ensinou, ó, MMC de 15, tá? De 15 e 32, por exemplo. Professor, esses números eu inventei agora, tá, pessoal? Como que seria para a gente achar esse mínimo múltiplo comum desses dois números? Bom, primeiro, a gente vai ter que usar, né, a fatoração, tá? Em números primos, tá? Fatores primos. E aí eu tenho aqui o 15, eu vou estar fazendo assim, ó, tipo o que a gente fez lá na aula de MDC, tá? Máximo divisor comum. Eu vou estar fatorando da seguinte forma, eu vou colocar o 15 e do ladinho, ó, tá? Eu vou estar colocando 32, tá? Eu poderia estar fazendo separado, mas aí ia dar um trabalho dobrado. Então a gente vai fazer os dois ao mesmo tempo, ok? Então aqui, ó, o meu primeiro fator primo, tá? Que eu tenho que colocar aqui é qual? É o menor, né? E é o 2, tá bom? Beleza? Então eu tenho que começar pelo 2. Foca aqui que isso aqui é diferente do MDC, beleza? E aí eu vou fazer a divisão aqui, ó. 15, dá para dividir por 2? Claro que não, professor, é óbvio que não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir aqui o número 15, tá? E aí eu tenho o meu número 32. O meu número 32 dá para dividir por 2? Lógico, professor, que dá, tá? Por quê?
porque é um número par, e todo número par é divisível por 2. Então, a metade de 32 é igual a 16, professor. 16. Beleza, show de bola. E aí, professor, o que a gente faz agora? Como que a gente continua a fatoração? A gente continua pelo número 2, ó. Vamos repetir aqui o número 2, ó. Porque temos o 16 e o 16 é par. Beleza? Então, vou botar aqui de novo. E aí eu repito 15, porque o 15 não dá para dividir por 2. E aí eu tenho 16 dividido por 2 é igual a 8, professor. Igual a 8. Bom, vou repetir novamente. Eu posso continuar fatorando pelo número 2? Pode, professor. Por quê? Porque o 8 é par. Enquanto existir um número par, professor, o senhor vai dividindo, vai fatorando pelo 2. Ok, estou gostando de ver, você entendeu. E aí, ó, 8 dividido por 2 é igual a 4. Boto 2 de novo, porque tem o 4 aqui. E aí eu vou ficar com 15. E aqui, ó, 4 dividido por 2 é 2. Tem o 2 ali. Uso de novo, professor, o número 2. Tá bom, usei. E aí eu vou ter 15 novamente. E aqui, ó, 2 dividido por 2 eu tenho 1. Pronto, se aqui eu tenho 1, eu já não posso mais continuar com o 2, porque esse número aqui é ímpar. Então, depois do 2, o meu menor fator primo que eu tenho é o 3. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos começar a fatorar por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5, professor. E aqui a gente repete esse número 1. E agora eu tenho 5. 5 é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo ou por 1. Então, eu vou botar aqui o 5. E aí eu vou ficar com 5 dividido por 5 igual a 1. Repito esse número 1. E aí eu faço um tracinho assim. Professor, por que eu faço esse tracinho assim? Porque aqui eu vou achar o meu MMC. Vamos lá. Recapitula aqui comigo. O MMC não é o múltiplo é vezes, múltiplo comum entre 2 ou mais números? Então, eu vou multiplicar isso tudo aqui para me descobrir qual é o meu MMC. E aí eu vou ter aqui, ó, acompanha comigo aqui, eu vou estar fazendo de outra cor aqui. Eu vou ter aqui, ó, esse 2 vezes esse 2, que vai ser igual a 4, professor, 4. Beleza? 4. Esse 4 que eu achei vezes esse número 2 aqui vai ser igual a 8, professor. Igual a 8. Beleza, então aqui eu já tenho 8. Esse 8 aqui vezes esse 2 aqui vai ser igual a 16, professor. 16. Então até aqui eu tenho 16. Esse 16 aqui vezes esse 2 aqui vai ser igual a, professor, vai ser igual a 32, professor. Sim, vai ser igual a 32. Professor, tem 32 ali, tem 32 ali. Só que vamos continuar aqui, ó. Esse 32 aqui, que multiplica esse 3 aqui, vai ser igual a quanto? Bom, professor, vamos lá. 3, 2 vezes 3 vai ser igual a 6. 3 vezes 3 vai ser igual a 9. Então, até ali, professor, vai ser igual a 96. Ok, beleza. E 96 vezes 5, professor? 96 vezes 5, professor? Preste atenção. Toda vez que for vezes 5, ó, vezes 5, é só você pensar na metade do número que você está multiplicando por 5 e depois acrescentar um zero no final, beleza? Qual é a metade de 96? Bom, professor, a metade de 96 vai ser o quê? 48, professor, não é isso? 48? É 48? Não, professor, não é 48 não, vai ser 48, professor. Claro que é, 48 mais 48, professor, vai ser igual a 96. Então, eu achei 48 e aí eu coloco o zero do lado, ó, 480. Então, isso significa, gente, que o meu MMC, o meu mínimo múltiplo comum entre 15 e 32 é igual a 480. Professor, mas eu estou reparando uma coisa aqui, professor, que se você tivesse feito, você não precisava fazer isso tudo de novo. Você não precisava fazer isso daí tudo.
Tá bom, então me fala aí o que que você reparou. Eu reparei, professor, que se você tivesse pegado aqui, né, pego o 15 vezes 32, ou 32 vezes 15, professor, o senhor já teria encontrado esse resultado. Realmente, olha só, se eu pego aqui, ó, 2 vezes 5, eu teria o quê? 10, sobe 1. 3 vezes 5, 15. 15 mais 1, 16. Aí eu teria 16 aqui, professor. E 32 vezes 1 ficaria 32. Professor, soma isso daí para o senhor ver. Ó. Vai ficar 0, 6 mais 2 é 8 e 1 mais 3 é 4. Olha aí, professor, não encontramos o mínimo múltiplo comum entre esses dois números? Encontramos. Nesse caso aqui, deu certo. Professor, sempre dá certo? Nem sempre, tá bom? Eu costumo procurar o MMC fazendo dessa forma também que eu acabei de fazer. Mas eu te pergunto, e se fossem 3 números, tá? E se fossem 3 números? Se eu fosse fatorar em vez de 2, fosse fatorar, ó, 3 números. E aí, professor, como ficaria? Ó, vamos supor, vamos botar números pequenos aqui. Ó. O mínimo múltiplo comum entre 9, 12 e 16. Professor, mínimo múltiplo comum entre 9, 12 e 16. Professor, como que ficaria? Bom, vamos ver. Ó. Eu vou pegar o 9, vou pegar o 12, vou pegar o 16, tá? E aí eu vou fatorar daquela mesma forma com que eu fiz, beleza? E aí eu vou começar pelo 2, ó. E aí, 9 por 2 não dá, eu vou repetir. 12 por 2 é 6, ó. 16 por 2 é o quê? Seria 8, né? Seria não, é 8, com certeza. Tenho números pares, continuo dividindo por 2, ó. Tenho 2 aqui, o 9 se repete, a metade de 6 é 3, a metade de 8 é 4. Continuo por 2 porque eu tenho 4 aqui. Fico com 9, repito 3 e fico com 2, porque 4 dividido por 2 é 2. Boto o número 2 novamente, volto aqui com o número 9, com o número 3 e aqui o 1, porque 2 dividido por 2 é 1. Qual o próximo passo, professor? O meu próximo passo é estar colocando aqui o meu número 3. E aí, olha só o que eu vou ter. Eu vou ter aqui 9 dividido por 3 é igual a 3, 3 dividido por 3 é igual a 1, e 1 repete aqui de novo, boto o meu 3 novamente, 3 dividido por 3 é 1, 1 e 1. Professor, e agora? Como é que fica isso aí? Agora vamos ver qual é o mínimo múltiplo comum entre esses 3 números, beleza? Vamos lá, professor. Aqui, daqui para cá é 4, professor. Dá 4. 2 vezes 2 é 4. Esse 4 vezes 2 vai ser 8. Esse 8 vezes 2 vai ser 16, professor. 16. Correto. Professor, 16 eu vou multiplicar por 3, professor. 16 vezes 3, quanto que dá, professor? Vamos fazer a conta aqui, ó. 16 vezes 3. Olha só quanto que vai dar. 3 vezes 6 é 8. Sobe 1. 8 não, é 18. Sobe 1. 3 vezes 1 é 3 mais 1 é 4. Ó, 48, professor. Então, até aqui vai ser 48. E esse 48 eu vou multiplicar por 3. Professor, 48, tá? Vamos fazer aqui. 48 vezes 3 vai ser igual a quanto? 8 vezes 3, pessoal, é 24, professor. Claro que é 24, professor. Tá maluco de tu me perguntar isso? Eu já tô aqui, ó. Tô fera na matemática com você, professor. Então, vamos lá. 4 vezes 3 dá quanto? Dá 12, professor. Mais 2 dá 14, professor. Então, professor, olha só. O meu mínimo múltiplo comum entre esses 3 números aí, professor, é o 144, professor. É o 144, gente. É o 144. Professor, 144 ali seria o meu mínimo múltiplo comum. Não é isso que o senhor falou? Claro que é, pessoal. Então, eu boto aqui, ó, 144 sendo o meu mínimo múltiplo comum. Professor, vamos tirar a prova real agora, que o senhor, na questão passada, o senhor fez aí
um número vezes o outro, e deu, professor, o mínimo múltiplo comum entre eles. Será que dessa vez vai dar certo? Não sei, vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui 12, tá? 12 vezes o 9, por exemplo. Ó, esse número vezes esse primeiro, e depois eu multiplico por aquele ali, para a gente ver se dá certo. E aí eu tenho aqui 2 vezes 9, eu tenho 18, sobe 1. 1 vezes 9, pessoal, 1 vezes o 9 é 9. Com mais esse 1 que subiu aqui, seria 10. Ó. Eu tenho 10 aqui, 108. Só aqui, pessoal, dá 108. Agora eu vou pegar esse 108, que foi a multiplicação desses dois números, e vou multiplicar o meu terceiro, ó, vezes 16. Professor, não precisa nem continuar, que eu já vi que não vai ser a mesma coisa. Realmente, tá, gente? Olha só. Se eu pegar aqui 6 e multiplicar por 8, eu vou ter o quê? 48, não é? 48. 6 vezes 8 é 48. 0 vezes 6 é 0. Ficou o 4 ali. Repito o meu número 4. 1 vezes 6 é 6. Agora, vamos multiplicar esse 108 por 1, que vai dar 108, pessoal. Agora, soma isso tudo aqui para ver se vai dar os nossos 144 que a gente achou. Olha só, vai ser 8 mais ninguém é 8, 4 mais 8 é 12, sobe 1, 6 mais 1 é 7, 7 mais 0 é 7 e 1 permanece aqui. Olha aqui, pessoal. É a mesma coisa que eu fizer com dois números? Não. Então, nesse caso, pessoal, isso aqui é totalmente diferente daquilo ali. Então, ó, fica um aviso aí para vocês. Não tente fazer multiplicando um vezes o outro, que você não vai encontrar o MMC, tá? No primeiro caso, foi uma coisa à parte. Aconteceu, deu certo, beleza. Sempre vai dar certo? Nem sempre, ok? Então, não pega isso aí como regra. Você tem que fazer a fatoração, beleza? Agora, professor, o senhor poderia dar um exemplo aí de como encontrar o MMC em uma fração, em uma soma de fração ou em uma subtração de fração? Claro que tem, gente. Eu estou aqui para ensinar vocês, tá? E, ó, lembrando mais uma vez aqui, se você quiser, tá? Se você quiser fazer parte aí do canal, quiser ser um parceiro, ajudar o canal a crescer, tá fazendo uma parceria, entre em contato comigo. Aí na descrição do vídeo tem todas as formas de você entrar em contato comigo, beleza? Tem o e-mail, tem o Telegram, tem a página no Facebook, tem o meu Instagram. Enfim, dá um jeito aí, entre em contato comigo, que vai ser o maior prazer estar fazendo uma parceria com você, beleza? Então vem comigo aqui, ó. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Desculpa, vamos supor aqui que eu tenho aqui, ó, 3 quartos mais o quê? Mais 3 quintos. Professor, 3 quartos mais 3 quintos, como que a gente resolve isso aí? É só a gente somar quem está em cima com quem está em cima e quem está embaixo com quem está embaixo? Lógico que não, cara. Pelo amor de Deus. Se você fizer isso, você vai estar muito errado, tá? Então, ó, presta atenção comigo, porque para a gente estar resolvendo isso daqui, gente, a gente vai ter que fazer o MMC, gente. Olha aqui, ó. Mínimo múltiplo comum. Porque para a gente estar fazendo uma soma de frações, a gente tem que estar igualando o denominador, tá? E o denominador, gente, é quem está embaixo, ó. Embaixo é diferente, então a gente tem que igualar, a gente tem que fazer o mínimo múltiplo comum entre os dois, ok? Então, ó, foca aqui que isso aqui tem que prestar muita atenção, ok? Tô falando ok direto aqui para vocês se ligarem. Primeiro, como que a gente vai fazer essa conta? Nós aqui iremos fazer isso aqui, ó, isso aqui, multiplicando, tá? Por 5. Ó, 3 vezes 5. Vamos passar para cá. 3 vezes 5, professor. 3 vezes 5 é 15, professor. É 15, professor. E depois, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó, 4, que multiplica esse 3 ali. 4 vezes 3 é quanto, professor? 4 vezes 3, professor, é 12. Tá bom, e o sinal ali? Professor, o sinal ali vai ser positivo, porque ali é um positivo. Então, eu vou ter aqui
um sinal positivo. E embaixo, pessoal, quem vai ser o meu denominador? Ah, professor, vai ser 4 mais 5, que é igual a 9. Claro que não, cara. Preste atenção, mano. Não é assim que a gente vai fazer. Não é assim. Não faça isso, porque senão você vai errar feio. Então, ó, vem aqui com o professor. Preste atenção, porque aqui embaixo a gente tem que achar o mínimo múltiplo comum entre os dois números, tá? E quem é o mínimo múltiplo comum entre os dois? É fácil. É só a gente pegar e multiplicar, tá? E multiplicar esse número vezes esse número. Olha só como que a gente vai achar o mínimo múltiplo comum entre os dois, tá? Eu tenho aqui o 4 e tenho o 5. Eu pegando e multiplicando um pelo outro, eu vou ter 4 vezes 5. Qual é o resultado dessa conta? Professor, o resultado é 20. Então, o mínimo múltiplo comum entre esses dois números é o 20. Então, eu vou colocar o meu número 20 ali embaixo. Apenas uma vez, tá bom, pessoal? Não vou botar 20 aqui e 20 aqui. Poderia? Poderia, mas aqui eu teria que estar separado. Teria que estar dessa forma aqui, se eu fosse fazer isso que eu falei, ó. 15 sobre 20 mais 12 sobre 20, tá? Mas isso aqui é a mesma coisa que eu estar fazendo isso, tá? Eu vou estar, ó, poupando a tinta da minha caneta em vez de eu ficar repetindo o mesmo número duas vezes, beleza? Então eu vou fazer isso e aí olha só o que vai ser, o que eu vou fazer, ó. Agora que aqui embaixo é todo mundo a mesma coisa, eu vou estar somando em cima. Somando por quê? Porque aqui é um sinal de soma, então a gente vai somar. Eu tenho 15 mais 12, eu vou ficar com 27 sobre 20. Pessoal, 27 sobre 20. Essa é a resposta final, professor? Bom, não sei, vamos ver. 27 e o 20 dá para ser dividido, né, ser simplificado pelo mesmo número? Em cima eu consigo dividir por 2 e embaixo dividir por 2 ao mesmo tempo? Não, professor, porque em cima é um número ímpar, embaixo é um número par. Dá para me dividir por 3? Também não, professor. Dá para me dividir por 4? Dá para dividir por 4? Não, professor. Por quê? Por que não dá? Porque não tem um número que divida os dois em cima e embaixo. Professor, pera aí. Calma aí. Pera aí. 27 dividido por 4, professor. Dá para dividir, professor. Por quê? Porque, ó, pensa comigo, professor. 4 vezes 6 é 24, não é? Vezes 8 seria quanto, professor? Seria 28. Não dá para dividir, entendeu? Entendeu? Então não dá para dividir. Não dá para simplificar. Então a nossa resposta aqui seria essa, 27 sobre 20. Sério, professor? Sério, você pode estar tentando aí fazer por 5, por 6, pode estar tentando fazer por 7, por 8, por 9, que você não vai encontrar, porque eles são primos entre si, beleza? Quando eles são primos entre si, eles não poderão ser simplificados. Essa é a forma irredutível. Bom, vamos passar para o próximo aqui, tá? Vamos pensar aqui agora, tá? Deixa eu apagar aqui. E aí eu vou estar fazendo praticamente o mesmo exemplo, pessoal, mas eu vou estar fazendo, só para vocês não ficarem com dúvida, com a forma de fração negativa, tá? Uma fração menos a outra. Vamos ver como é que fica? Só para a gente estar finalizando aqui para vocês, tá bom? Vamos botar aqui que eu tenha 2/5 menos 4/6. Professor, 2/5 menos 4/6? Brincou, hein, professor? Brinquei, preste atenção. Vamos lá. Para a gente estar achando aqui o MMT, né, desses dois aqui, o que a gente tem que fazer? Como eu fiz na outra questão aí que eu passei para vocês. Isso vezes isso. 2 vezes 6. Professor, 2 vezes 6 é 12, professor. Eu aprendi na escola que é 12. E é 12. Se você aprendeu assim, você está certo. Aprendeu certinho. E aqui, professor? 5 vezes 4. 5 vezes 4, professor, é 20. Olha só, é 20. Beleza. E qual sinal eu coloco ali? Professor, coloca menos, né, professor? O senhor vai colocar menos, porque ali em cima tem menos, ó. Então vai ficar menos. E aqui eu faço aquele tracejado bonitão, né? Aquele traço bonitão. E aí eu vou ver agora qual é o meu denominador.
Como eu falei para vocês, o meu denominador, quando tiver dois números aqui, ó, nesse caso aqui, tá? Vai ser isso vezes isso, tá? E aí eu vou ter 5 vezes 6. 5 vezes 6 igual a 30. O meu mínimo múltiplo comum entre 6 e 5 é 30. Então aqui, professor, vai ser 30. Ok. Agora, professor, como é que fica ali? Agora eu tenho aqui um mais 12 menos 20. Professor, o que acontece? Eu vou repetir o sinal do maior número. Qual é o sinal do maior número? É o menos, ó. Então eu vou botar aqui menos, porque 20 é maior do que 12. E aí você pensa comigo, professor, eu tenho uma dívida de 20 reais e eu tenho um saldo, né? Eu tenho um dinheiro aqui na minha mão, eu tenho 12 reais. Eu vou pagar 12 reais dessa dívida. Quanto que vai ficar faltando para me quitar a dívida? 8 reais, né? 8 sobre 30. Professor, e se eu não conseguir enxergar isso, o que eu faço? Eu falo aqui para vocês. Vocês pensam o seguinte: repete o sinal do maior número, que é o menos, e aí vocês fazem a conta. Ó, 20 menos 12. 20 menos 12 fica 8. Então, a nossa resposta aqui é menos 8 sobre 30. Professor, dá para simplificar isso aí? Dá para simplificar, pô. Vamos botar aqui, ó. Vamos simplificar. Simplificado fica muito mais bonito. Olha só. Eu posso simplificar em cima por 2, pessoal. Em cima vai ficar menos, tá? O sinal tem que repetir. Menos 4 sobre 15. Professor, essa é a forma irredutível dessa fração. Essa é a forma irredutível, porque não existe um número que eu vá simplificar em cima e simplificar embaixo ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, disso aqui, né, dessa conta ali de frações, né, subtração de frações, o nosso resultado final seria menos 4 sobre 15 avos. Ok, professor, muito bom. O senhor falou que ia encerrar agora, não falou? Falei que esse seria o último exemplo. Mas eu pensei aqui, durante eu estava te explicando, que eu vou mostrar um exemplo com uma soma de fração com 3 partes, tá? Soma e subtração ao mesmo tempo. Vamos supor que eu tenha 2 terços, tá? 2 terços mais 3 quintos menos 1 meio. Professor, como que eu faço isso? Agora deu ruim, professor. Agora deu ruim. Olha aqui. Preste atenção aqui comigo, tá? Presta atenção nesse detalhe aqui, que esse detalhe é novo para vocês, ok? Vamos lá. Para a gente estar resolvendo isso aqui, a gente vai ter que igualar todo mundo aqui ao mesmo denominador, beleza? Vamos ter o mesmo denominador comum para todos eles. E aí, foca aqui, a gente vai ter que tirar o MMC desses 3 números aqui, dos 3 números que estão nos denominadores. Professor, eu estou reparando, tá, que aí tem 3 números primos, tá, no denominador. E os 3 números primos aí, eles são números primos entre si, tá, entre eles mesmos ali, tá, além disso, né. Então aí, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó, o 3, ó, vou botar na ordem aqui, eu vou ter que fatorar o 2, o 3 e o 5. Eu estou fazendo isso daqui só para vocês entenderem o que vai acontecer. Eu começo fatorando pelo 2, ó. Pelo 2. 2 por 2 é 1. E aí eu vou ficar com 3, vou ficar com 5. O próximo é o 3, ó. Vou repetir esse 1, vou ficar com 1 e vou repetir o 5. O próximo aqui é o 5, vou ficar com 1, vou ficar com 1 e aqui com 1 também. Professor, olha aqui, ó. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 5 é 30. Professor, não era mais fácil fazer isso vezes isso vezes isso? Sim, mas eu fiz isso daqui para vocês conseguirem enxergar que é mais fácil vocês fazerem isso quando todos os primos entre si, tá? Nesse caso aqui, eles são primos e são primos entre si também, beleza? Então eu já descobri que o meu mínimo múltiplo comum entre eles aí é 30, tá? Então o meu denominador vai ser 30. Tá bom, professor, agora como que a gente vai fazer isso aí passar aqui para cima? A gente vai multiplicar cruzado? Não, dessa vez não. Preste atenção comigo. Eu tenho que pensar no seguinte, vou fazer com uma cor diferente para você enxergar. Eu tenho que pensar no meu denominador. Esse número que está aqui, vezes qual número para me encontrar 30? Eu tenho que pensar. 3 vezes quanto para chegar a 30? 3 vezes
10, não é? 3 vezes 10. Se eu multiplico embaixo por 10, em cima eu vou multiplicar também por 10, ok? Beleza, professor. E aqui, vamos passar para o próximo? Vamos passar para o próximo. Olha só. 5 vezes qual número para chegar a 30? Bom, eu sei que 5 vezes 6 é igual a 30, então eu tenho que fazer 5 vezes 6 embaixo, em cima eu também tenho que fazer 3 vezes 6, ok? Estou fazendo assim bem detalhadamente porque é assim que você vai aprender, é assim que você vai enxergar. 3 vezes 6 é igual, 5 vezes 6 vai ser igual a 30. Chegamos aqui ao nosso último. 2 vezes qual número que vai ser igual a 30? 2 vezes 15, professor. Então, aqui eu vou ter que ter 1 vezes 15, professor. Ok, show de bola. Agora, vamos passar para cá. Ó. 2 vezes 10 é igual a 20. Sinalzinho de mais a gente repete. Mais 3 vezes 6. 3 vezes 6 é igual a 18. Olha aqui o 18 aqui bonitão. Igual a 18. Repete o sinalzinho de menos aqui, nós teremos aqui o nosso menos, e 1 vezes 15 é igual a 15, beleza? Acabou, professor? Não acabou, vamos continuar aqui, ó. 20 mais 18, professor, 20 mais 18 é igual a 38. Repita aqui o menos 15, professor. E embaixo eu continuo com o meu denominador igual a 30. Nós estamos aqui somando, subtraindo aqui de uma forma tranquila, porque a gente já igualou o denominador de todos eles, ó. Então a gente continua. Aí eu vou ter ali, ó, 38 menos 15, vamos fazer aqui, ó, 38 menos 15, professor. Vai ser igual a quê? 8 menos 5 é igual a 3, 3 menos 1 é igual a 2, beleza? Então eu vou ter como resultado final, ó, 23 sobre 30. Professor, dá para simplificar isso, botar isso aqui, ó, numa forma irredutível? Meu amigo, não dá, beleza? Não dá por quê, professor? Porque o 23, ele é um número primo, tá? Se você for fazer aí a continha, você vai ver que ele só dá para ser dividido por ele mesmo ou por 1. Então, não tem como simplificar. Já está na forma irredutível, beleza? Bom, gente, essa foi a nossa videoaula de hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido tudo aqui sobre o MMC. Se vocês têm dúvida de alguma coisa relacionada ao MMC, eu quero que você deixe aí embaixo aí nos comentários para mim, que você me mande uma mensagem pelo Telegram, que você me mande uma mensagem pelo Instagram ou por qualquer outra rede social minha que está aí na descrição do vídeo, e aí eu poderei estar te ajudando de uma forma melhor, ok? Então até a nossa próxima videoaula aqui no Errei na Matemática. Vocês já sabem, eu fui!